Olá, gente, tudo bem? Bom, vamos para mais uma aula do Salmo 91. Bom, então vamos lá, Salmo 91, a aula do versículo 12 em diante. Diz assim: eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçarem em nenhuma pedra. Seres maravilhosos são os anjos de Deus. Seres maravilhosos são os anjos de Deus. Eles trabalham ao nosso favor, mesmo tendo, que eu e você, a gente não tenha nenhum entendimento e nenhuma consciência da presença deles. Eles estão totalmente, digamos assim, desconectados dessa questão, se você acredita neles ou não, se vocês têm consciência que eles estão presentes ou não, se vocês têm alguma ação diretamente no mundo espiritual ou não, eles estão agindo, porque eles recebem de Deus uma palavra sobre a minha vida, sobre a tua vida. Existem anjos que são anjos que trabalham com especificamente com mensagens? Poderíamos dizer que sim, ok? Porque a Bíblia fala de alguns anjos que foram enviados para trazer algumas mensagens através de sonho, uma palavra. Mas eu creio que a ação dos anjos, ela vai muito mais além do que isso. A ação que está neles, do poder que habita nesses anjos, eles os dão capacidade para que eles possam agir muito mais, em uma esfera muito maior. Não só sejam mensageiros, né, mas dentro de uma esfera do mundo espiritual que possa ir muito mais além do que só vir trazer uma mensagem para mim e para você. Isso é o que eu acredito, ok? Eles servem aos filhos de Deus. Eles servem aos filhos de Deus, ao corpo de Cristo, isto é, a verdadeira igreja do Senhor. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação, quer dizer, ao nosso favor? Eles estão ao nosso serviço, mas isso não significa que eles são os nossos empregados. Eles são servos do Senhor. Eles servem a Deus. É dele, através dele, que eles obedecem e que eles executam a ação de proteção, de cuidado, de batalha ao nosso favor, vem do Senhor. Eles são enviados de Deus para nos guardar, para nos proteger, para nos servir nas questões naturais e nas questões espirituais também. Quando estamos sendo provados, tentados, como foi com o Senhor Jesus lá no deserto, vocês lembram Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 13, os anjos estão sempre em prontidão para nos defender. Existe um limite que Deus estabelece ao nosso redor. Eu creio que esse limite é estabelecido pelos anjos de Deus. Eles formam como se fosse uma barreira de proteção, a presença desses anjos, a ação desses anjos ao nosso redor. Os anjos estão sempre em prontidão para nos defender, dependendo da nossa resposta à ação onde nós somos, digamos assim, colocados, né, dentro das situações do mundo, dentro das situações espirituais. Eu sempre venho falando sobre isso, que existe uma ação e reação também no mundo espiritual. O inimigo muitas das vezes arma uma situação e essa situação é lançada sobre nós e ali de repente a gente reage de uma forma errada ou fora dos princípios de Deus, e isso permite com que os inimigos possam ter acesso à nossa vida ou alguma coisa que diz respeito a nós, tá?
ou os deixamos imobilizados, ou eles desembainham a sua espada contra os inimigos. Responda com as promessas de Deus, e eles sairão em nossa defesa, nos livrando de qualquer tropeço. Responder às ações que são geradas no mundo espiritual ou no mundo físico, dentro dos princípios, dos propósitos de Deus, é o que vai nos garantir que os anjos que estão ao nosso redor possam ter a ação proativa de nos defender, de pelejar ao nosso favor, ok? Isso é uma das ações que os anjos eles estão para nos oferecer, mas isso depende também de nós. Então a gente trabalha como se fosse em parceria. Eles esperam que nós possamos reagir a uma situação dentro dos princípios que o nosso Senhor estabeleceu para nós. E isso permite que eles, junto com essa ação, junto com esses princípios que reagimos, eles possam batalhar em nosso favor, ok? Versículo 13. Pisará o leão e a áspide, calcará aos pés o leãozinho e a serpente. Satanás é conhecido como o leão que ruge, em 1 Pedro 5:8. Na versão da Bíblia Viva, diz: sejam cuidadosos, estejam vigilantes contra os ataques de Satanás, o grande inimigo de vocês, que ronda em volta como um leão faminto, que ruge à procura de alguma vítima para estraçalhar. Qualquer animal faminto não tem piedade da sua vítima, e assim é o diabo. Ele imagina um animal feroz, extremamente feroz, perigoso, só que faminto, extremamente faminto. Ele não vai poupar de forma nenhuma a sua vítima, ele não vai ter misericórdia, ele não vai ter compaixão de forma nenhuma. Se andarmos em santidade, dentro dos princípios de Deus, é isso que significa santidade, tá? Se andarmos dentro do princípio de Deus, vivendo os princípios de Deus, mesmo que esse inimigo esteja rugindo ao nosso redor, é o que eu tenho falado, não acredite nas ameaças de Satanás, mas nas promessas de Deus. Mesmo que ele esteja rugindo ao nosso redor, nada temos a temer, porque o Senhor vai nos justificar, Ele vai batalhar por nós, ok? Use da autoridade de Deus e que Deus lhe deu e coloque debaixo dos seus pés com todos os seus demônios, ok? Então, quando estamos entendidos de que estamos vivendo dentro dos princípios do Senhor, a gente não tem o que temer. E vamos encarar o inimigo, digamos assim, de igual para igual, porque entre nós e ele existe a presença do Senhor, a glória de Deus. Os espíritos demoníacos têm a forma de animais, muitas das vezes têm as formas de animais, como macaco, leão, animal, rato, serpente, aranha. Sonhos é muito comum quando você sonha com esses animais serem ações espirituais contra a sua vida, tá? Então, quando você tiver sonhos com animais, principalmente animais peçonhentos, né? Geralmente ele indica a ação de espíritos malignos, ok? Versículo 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Já sabemos que toda a oração ela é um diálogo, né? Eu falei isso no início, que a oração não é você falar, depois se levanta, amém, vou embora. Não. A oração é um tempo onde você e o Senhor vão estar juntos para conversar. Você vai ouvi-lo, você vai falar, ele vai responder a você. Por isso que é importante que no seu momento de oração, de intercessão a sós com Deus, você tenha esse tempo também para ouvi-lo, ok? Você tem esse tempo para ficar calado diante do Espírito Santo, para ouvir o que Deus tem falado ou quer falar com você. Às vezes a gente acha que orar é simplesmente lançar sobre Deus um monte de pedido, de desejo, de reivindicação, de queixas, né? Mas uma oração é um tempo de diálogo, onde você vai sentar com seu pai
E você vai confessar a Ele, você vai pedir ajuda, você vai chorar diante dele e também você vai parar para ouvir. Eu creio que esse momento da oração, onde você para ouvir, é a parte mais importante que tem, porque é ali que ele vai trazer uma palavra para você. E muitas das vezes a gente tem o costume de ficar pedindo para as pessoas: olha, ora por mim, se Deus falar alguma coisa, me fala. Não, nós temos e você tem intimidade suficiente para você ouvir o que Deus tem para falar com você. Só que a gente não é ensinado a isso. A gente é ensinado a pedir aos outros que orem por nós. E isso tem enfraquecido a igreja, isso tem enfraquecido os cristãos. Nós não estamos gerando pessoas que tenham intimidade com o Senhor. As pessoas ficam na dependência dos outros. Fica na dependência da irmã da oração, fica na dependência do pastor, fica na dependência de um profeta. E isso gera o que estabelece em nós? Uma míngua, né? A gente míngua espiritualmente, a gente não frutifica, a gente não cresce, a gente não tem a maturidade com o Senhor, a gente não tem experiências com Deus, e tudo isso é perda para nós. Então, todas as vezes que eu dependo de alguém para orar por mim, todas as vezes que eu fico nessa dependência constante de ouvir a Deus através de alguém, isso já demonstra que eu estou num momento, eu tenho uma fragilidade de relacionamento com meu Pai. Não é que você não peça para ninguém orar por você, mas você não pode ser dependente das pessoas. Existem casos, situações onde os cristãos, alguns cristãos, vivem nessa dependência o tempo todo. São pessoas que não conseguem parar para orar, não tem relacionamento com Deus, não tem intimidade com Deus, e aí fica pedindo constantemente: ore por mim, ore pela minha família, ore por isso, ore por aquilo. São pessoas que vivem na dependência. Repetindo, não é que você não vai pedir oração, não é que você não vai compartilhar uma necessidade, é diferente. Mas a dependência constante de sempre ter alguém para orar por você, sempre ter alguém para ouvir a Deus, para trazer uma palavra para você, isso é prejudicial, principalmente para você. Isso vai fazer com que você não cresça espiritualmente, isso vai fazer com que você não se fortaleça, isso vai fazer com que a sua intimidade com Deus seja cada dia mais enfraquecida, porque vai ser muito cômodo, né? Você ficar esperando que alguém ore por você e traga uma resposta para ti. Então, é isso aqui que é uma das coisas que a gente precisa trabalhar muito. Bom, então já sabemos que toda oração é um diálogo. Deus está lhe respondendo através desses 3 versículos finais. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Essa questão, conhecer o meu nome, é a questão da intimidade. Conhecer o nome no sentido de você ter intimidade com ele, você ter acesso a ele diretamente. Você conhece os nomes de Deus? Isso é uma pergunta que é importante a gente fazer. Você conhece os nomes de Deus? O que eles significam, né? Aqui estão alguns deles. Há uma palavra que não tem uma pronúncia exata, né? Não existe uma pronúncia para essas letras. YHWH, que é a abreviação de Yahvé, algumas pessoas falam, porém é um dos nomes que o Senhor é chamado. E significa Jeová, ou autoexistência. Ele é. Êxodo 3:14. Jeová Jiré, o Deus provedor, ou aquele que provê todas as coisas. Gênesis 22:14. Jeová Sabaó, o Senhor dos exércitos, o Deus da guerra. Gênesis 14:18. Jeová Chamá, o Senhor está presente, ou o Senhor está aqui. Ezequiel 48:35. Jeová Tsidkenu, o Senhor é a justiça nossa, ou a nossa justiça. Jeremias 23, versículo 6. El Shaddai, o Deus onipotente, todo-poderoso. Gênesis 17:1 e Gênesis 28:3. Além desses nomes que é citado na palavra, existem também referências ao que Deus é. Ao que Deus é. Por exemplo, em Gênesis 15, versículo 1, se eu não estou enganado, eu não estou com minha Bíblia aberta aqui,
Gênesis 15, versículo 1, é a primeira vez que Deus é chamado de aquele que é o meu escudo. Se eu não me engano, é versículo 1, versículo 4. Gênesis 15. Depois eu vou conferir, posso colocar aqui para vocês, tá? É a primeira vez onde se fala Deus é o meu escudo. Deus é o meu escudo. Então, Abraão, ele declara isso, e é a primeira vez onde Deus é colocado, é chamado como Deus é o meu escudo. É Gênesis 15, 1, realmente, tá? Assim a gente vai ver ao longo da história, da Bíblia, né, da palavra, várias manifestações de quem Deus é. Lá no Salmo, lá no Salmo capítulo 7, Davi coloca, ele é o meu justo juiz. Então ali já Deus se apresenta como aquele que julga retamente. Então existem os nomes de Deus, que falam dos atributos dele, e existem as manifestações de Deus na nossa vida, né? O que ele é para nós. Então isso é leitura, é entender que ele é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege, é aquele que nos supre. Esse entendimento não deve ficar só na esfera do intelecto. Nós devemos entender que isso é real e que esses nomes de Deus e essas manifestações de Deus, elas são o que o nosso Deus representa, e nós podemos ter acesso e nós temos direito a cada uma dessas manifestações do poder e da ação de Deus na nossa vida. Isso é para ser usado, isso não é para ser conhecido só, não é só para ser entendido. É você aqui declarar Jeová Tzidkenu, declarar Jeremias 23, 6 e trazer isso para a sua vida quando você está sofrendo uma injustiça, quando o inimigo se levanta contra você usando de injustiças, e aí você convoca, né? Digamos assim, você reivindica que Jeová, como aquele que é a tua justiça, se levante a teu favor contra os teus inimigos, contra essa pessoa que usou de mentira, de malignidade, ele usou de instrumentos errados, princípios errados para ferir você, para roubar você, para trazer um prejuízo sobre a sua vida em qualquer área. Então, saber que ele é justiça nossa não é só a nível de intelecto, é usar, né, não uma forma pejorativa, mas ter direitos ao que Deus é na sua vida. O desejo dele é estar junto com você em todas as frentes de batalha. Mas para isso você precisa entender quem ele é, conhecê-lo profundamente e estar sendo beneficiado pelo que o teu pai é para você. Se você conhece o seu pai, mas você não sabe que ele é generoso, você vai ter medo de pedir. Você sempre vai ter receio de pedir. Não, eu vou pedir para a mamãe porque o papai não vai me dar. Isso demonstra que não há o conhecimento de quem o pai é, na verdade. O pai está ali como aquele que supre, né? Aqui, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Jeová Jireh, aquele que supre todas as coisas. E essa palavra Jireh é interessante, que ela vem da origem de nada. É aquele que supre do nada. Quer dizer, não é só aquele que supre, mas é aquele que supre quando não existe absolutamente nada, quando você não tem possibilidade nenhuma de receber nada. Quando tudo está seco, quando você perdeu o emprego, quando houve alguma situação, quando chegou a pandemia e você pensou, meu Deus, e agora? É esse entendimento de Jeová Jireh aqui. Não é de você ter suprido quando você tem um emprego, quando você tem condição de trabalhar, não, é quando não tem absolutamente nada.
Foi o caso lá do profeta, quando teve na casa da viúva. Ali houve uma manifestação desse poder, da ação poderosa de Jeová Jiré, quando a viúva, que tinha apenas um pedaço de pão, a ação do Jeová Jiré veio e se manifestou na casa daquela mulher, onde houve a abundância de azeite e não ia parar. De jeito nenhum. Enquanto tivesse vasilhas vazias, o azeite ia continuar brotando, ia continuar jorrando. Não existe um limite, né, digamos assim, para a ação do Jeová Jiré na nossa vida. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Quando ele estava com uma multidão de mais de 5.000 pessoas, e ali ele recebeu alguns pães e alguns peixes. A manifestação de Jeová Jiré aconteceu ali. A mesma coisa aconteceu com Jesus, quando ele não tinha dinheiro para pagar o tributo, o imposto para poder passar de uma cidade para outra. E aí ele pede para Pedro pegar um peixe. E aí ele fala, olha, abre a boca do peixe que lá dentro vai ter as moedas para mim e para você. Então, essa ação de Jeová Jiré não é quando você tem condições de ter alguma coisa, é quando não há possibilidade nenhuma. E assim é todas as outras manifestações do poder de Deus. Senhor, é justiça nossa, quando você não tem como se defender, quando você olha para o lado e você, meu Deus, está tudo acabado. Não tem como eu ganhar essa causa. E aí, essa manifestação de Deus, ela vem, né? Ela está ao seu favor. Isso aconteceu lá em Josafá, quando 2 Crônicas, capítulo 20, onde Josafá estava cercado por inimigos e ali não havia possibilidade nenhuma de uma defesa. Quer dizer, a cidade estava condenada à destruição total. E aqueles 5 reis que se levantaram contra Josafá, o intento do coração dele era matar todo mundo. Era matar mulher, criança, menino de peito, todo mundo. Ali não havia condição de Josafá se defender. E aí ele invoca o Senhor, justiça nossa, ele invoca Jeová Sabaó, o Deus da guerra, o Senhor dos exércitos, e aí o Senhor se levanta sobre ele, vai adiante dele, destrói todos os inimigos enquanto eles estavam adorando. O Jeová só falou, só assim, adorem. E aí eles começam um tempo de adoração, e no outro dia, Josafá vai até, manda alguém para olhar onde os inimigos estavam, e ele chega lá e encontra todo mundo morto. Aí foi uma ação específica do Senhor dos Exércitos. Então, conhecer o Senhor vai muito mais além do que só saber os nomes dele e ter isso no nosso intelecto, é ter experiências com ele, e isso nos remete a ter uma vida de relacionamento com o Pai. Se eu tenho um relacionamento com Deus, que eu busco ter esse relacionamento com Deus, eu com certeza, em momentos da minha vida, eu vou ter, digamos assim, ao meu favor, essas manifestações claras da vida com o Senhor. Amém? A gente vai continuar próximo vídeo ainda nesse texto, ok? No versículo 14, a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da intimidade. Isso é muito importante para que a gente possa continuar o estudo do Salmo 91. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia. Se você puder, esteja ofertando nesse ministério. Aqui embaixo está o nosso Pix. Esteja enviando a sua oferta de gratidão para o nosso sustento pessoal, para ajudar nos nossos projetos aqui na Jordânia. Mas a oração a gente não vai abrir mão. Essa oração nós precisamos que você esteja constantemente orando pela nossa vida, pela nossa saúde, pela comunhão entre nós, pela intimidade entre nós, pelo relacionamento fortalecido entre nós, para que a gente possa estar cumprindo fielmente aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos.
Que Deus te abençoe. A gente se encontra na próxima aula falando sobre o Salmo 91. Não esqueça também de você adquirir o estudo Ativação dos Intercessores. Esse estudo está disponível na Hotmart. Você entra em contato conosco, pede o link, custa apenas R$50. Esse valor também vai ser usado aqui para nos ajudar com a nossa manutenção, com os nossos projetos. Então, você nos abençoa e também é abençoado através da palavra, do ensino que o Senhor tem nos dado, que a gente está compartilhando com vocês. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia, ou uma excelente noite, ou uma excelente tarde. Que Deus guarde a tua vida, guarde a tua família, em nome de Jesus.